A notícia que explodiu nos bastidores do Flamengo nas últimas horas não foi apenas recebida com surpresa. Ela foi interpretada como uma verdadeira declaração de guerra. A Conmebol comunicou oficialmente que Gonzalo Plata está suspenso por 2 partidas. Uma decisão que caiu como gasolina em um ambiente já quente devido à proximidade da final da Libertadores contra o Palmeiras. Dentro do clube, a sensação é de profunda injustiça, de que o atacante foi penalizado de forma desproporcional e, pior, em um momento cirúrgico. A forma como o comunicado chegou, sem possibilidade de recurso, deixou dirigentes irritados e jogadores atônitos. A informação ganhou velocidade na imprensa, mas a reação interna foi ainda mais rápida. Indignação total. Para muitos dentro do Flamengo, a entidade simplesmente fechou a porta para qualquer diálogo, criando um clima de absoluta revolta. O impacto não parou na suspensão. A multa aplicada ao jogador, um valor significativo para padrões disciplinares, adicionou um elemento extra de insatisfação ao episódio. O clube terá o montante descontado diretamente de receitas de transmissão e patrocínio, algo que, embora não abale o orçamento, pesa pelo simbolismo. A Conmebol deixou claro que a punição é definitiva e que seus efeitos ultrapassam o presente. Caso o Flamengo seja campeão, Plata ainda perderá a partida de ida da Recopa de 2026, algo que soou internamente como um exagero sem precedentes. A diretoria interpretou a decisão como uma tentativa de estabelecer um exemplo público às custas de um jogador que vive momento de oscilação, mas que é peça importante no elenco. O sentimento é de que o órgão disciplinar decidiu endurecer justamente em cima do Flamengo. A raiz de toda essa comoção está na expulsão de Plata na partida de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing, um duelo marcado por tensão, interrupções e disputas duríssimas. A expulsão já resultaria na suspensão automática na final, o que era esperado pelo departamento de futebol. Porém, o que revoltou o Flamengo foi o timing da punição adicional, que chega exatamente na semana decisiva antes da final continental. Dirigentes, funcionários e até membros da comissão técnica interpretaram a postura da entidade como uma intervenção direta no ambiente psicológico da equipe. Não faltou quem enxergasse a punição como um golpe que poderia desestabilizar o elenco num momento em que foco e tranquilidade são essenciais. E, para completar, diante do Palmeiras, justamente o grande rival dos últimos anos, qualquer movimento externo que pareça interferência vira combustível para o confronto. O histórico recente de indisciplina de Plata também contribuiu para a explosão interna. Poucos dias após a expulsão na Libertadores, ele recebeu outro cartão vermelho em um confronto tenso contra o São Paulo. Foi o estopim para que a diretoria decidisse agir de maneira mais rigorosa. O jogador levou uma multa salarial e foi chamado para uma conversa séria com José Botto, que vem exercendo papel cada vez mais importante na estrutura esportiva do clube. Nesta reunião, os dirigentes enfatizaram a necessidade de maior controle emocional, foco e compreensão do peso de vestir a camisa do Flamengo. A conversa não foi apenas disciplinar, mas também orientadora, cobrando responsabilidade e comportamento mais equilibrado em campo. Apesar do tom firme cobrado pela diretoria, houve também o cuidado de entender o lado do jogador. Pessoas próximas ao equatoriano afirmaram que ele ainda está se adaptando ao estilo intenso do futebol brasileiro. O próprio atleta, em conversas internas, admitiu que por vezes passa do ponto devido à velocidade do jogo, ao rigor das marcações e ao clima competitivo extremo dos clássicos e jogos decisivos. Ele relatou que está trabalhando para ajustar sua tomada de decisão, mas reconheceu que ainda comete erros. O clube, por sua vez, entende esse processo, mas não aceita que a Conmebol endureça de forma tão pesada justamente quando o Flamengo mais precisa do jogador. Há a percepção de que Plata está sendo punido também por seu histórico recente e não apenas pelo lance da semifinal. A repercussão da decisão rapidamente ultrapassou os muros do ninho do urubu. Nas redes sociais, torcedores se revoltaram, apontando um suposto rigor seletivo da Conmebol. A palavra injustiça tomou conta das postagens. Comentaristas reforçaram a impressão de que a entidade está sendo mais dura com o Flamengo do que seria com outros times em situação semelhante. Ex-jogadores foram além, afirmando que a punição afeta a integridade esportiva da final. A narrativa pública não demorou a se formar.
Muitos entenderam que a suspensão extra cria um favoritismo indireto ao Palmeiras, já que a ausência de Plata diminui as alternativas ofensivas do Flamengo e mexe com a preparação emocional da equipe rubro-negra. Essa leitura ganhou força e alimentou ainda mais a indignação de torcedores e dirigentes. Dentro do elenco, a reação também foi forte. Jogadores comentaram nos bastidores que a decisão foi exagerada e que o grupo precisava se unir ainda mais para não permitir que influências externas contaminassem o foco da equipe. Segundo relatos internos, alguns atletas interpretaram a situação como um tipo de provocação, uma daquelas coincidências que aparecem exatamente na semana da final e que funcionam como o estopim de um duelo já naturalmente explosivo. O discurso no vestiário ganhou contornos de resistência. Se tentaram enfraquecer o time, agora o objetivo é entrar em campo ainda mais concentrado e com sensação de missão reforçada. A punição virou combustível emocional. Ao mesmo tempo em que o elenco busca se fortalecer coletivamente, a diretoria assumiu um posicionamento firme. Apesar de não poder recorrer, o Flamengo decidiu registrar internamente todos os detalhes da punição, com a intenção de utilizá-los como base para discussões futuras com a entidade. O clube não quer que episódios semelhantes voltem a ocorrer sem transparência. Embora reconheça que a decisão não pode ser alterada agora, a diretoria acredita que é possível trabalhar para que outras punições sejam tratadas com critérios mais claros. Essa postura mais técnica e racional contrasta com o clima emocional do vestiário, mas ambas as frentes se complementam. Enquanto os jogadores se motivam pela revolta, a diretoria planeja a prevenção. Nesse ambiente de turbulência, a comissão técnica tenta recuperar o foco. A final está marcada e o Flamengo não pode se dar ao luxo de desviar a atenção. O discurso interno é de que o time precisa transformar indignação em energia positiva, em mentalidade guerreira dentro de campo. O elenco sabe que Plata estará fora, mas também sabe que tem profundidade suficiente para reorganizar o ataque. A certeza é de que a ausência do equatoriano não pode se transformar em peso emocional negativo. Pelo contrário, vira um motivo extra para lutar. No centro de treinamento, o clima é de blindagem total, mas também de alerta. Todos entendem que a polêmica elevou o nível psicológico da final a um patamar ainda mais intenso. O episódio também adicionou uma camada extra à rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes já vêm construindo uma disputa esportiva marcada por finais, semifinais, trocas de farpas e equilíbrio dentro de campo. Agora, com essa punição inesperada às vésperas da decisão, a narrativa de provocação e ressentimento cresceu. Torcedores flamenguistas passaram a interpretar cada detalhe como motivo para inflamar a final, enquanto torcedores palmeirenses ironizaram o drama rubro-negro. A disputa deixou de ser apenas técnica e ganhou contornos emocionais que extrapolam o gramado. A polêmica virou parte do roteiro da decisão. E assim, em meio a protestos, revolta e discursos de superação, o Flamengo se prepara para entrar em campo no Peru para disputar a final mais carregada de tensão dos últimos anos. A punição à Plata pode até ter tirado o jogador da partida, mas fortaleceu algo tão importante quanto o espírito coletivo do elenco. Jogadores, comissão técnica e torcedores estão unidos pela indignação e pela sensação de que precisam responder no único lugar onde realmente importa, dentro de campo. A CONMEBOL fez sua parte ao colocar fogo no cenário, mas agora é o Flamengo quem carrega o próximo capítulo dessa história. A resposta virá no dia da final, com bola rolando, suor, tensão e a promessa de um jogo onde cada detalhe ganhará peso dobrado.